essência é... Aleluia. A nossa essência é sempre... É sempre manter protocolos. Tem uma falta de coragem absurda de fazer o que precisa ser feito. E a gente precisa andar em direção de acordo com o que a manada está fazendo. De acordo com o que a maioria está fazendo. Do jeito com que todo mundo está fazendo. Quebrar protocolos é sempre um problema para nós. E aí essa música conta uma história interessantíssima. Reta pra lá, isso nem é isso? Vou sentar aqui. Um homem foi assaltado, estava jogado lá no chão. Sangrando. Arrebentado. Aí passou um sacerdote. Viu o homem lá no chão jogado. Direto, tinha compromisso, tinha prioridades. Aquilo não era a prioridade dele. Ia sentar, mas... Aí passou um levita, que era o abaixo do sacerdote, que cuidava das coisas do templo. Lá, olhou aquele cara e largou ele lá. Só que passou um samaritano. Se você não sabe quem que é o samaritano, era uma espécie de judeu que era extremamente desprezada por causa de uma treta que teve lá depois que Salomão morreu. Era aquela mulher samaritana que Jesus estava conversando com ela e todo mundo achou estranho. E aí, esse samaritano que ninguém considerava, que ninguém esperava, foi lá, baixou, pegou o cara, botou o cara nas costas, ou no jumentinho, sei lá onde. Botou o cara no carro, levou o cara pro hotel perto, porque não tinha hospital, né? Ele falou que passou azeite, unguento, vinho nas feridas, para poder lavar, limpar. Ele também tinha compromisso, aí falou com o cara assim, deixa ele aqui descansando. Toma aqui o dinheiro do que a gente já usou. Cuida dele, que eu vou voltar por aqui. E quando eu voltar por aqui, eu vou pagar tudo que esse cara consumiu. Todas as despesas eu vou pagar na volta. Esse texto... Mano, que música você foi cantar? Esse texto, ele está intrínseco. Um detalhe que poucas pessoas observam a respeito da... Eu ia falar da literatura bíblica, mas eu vou falar da nossa essência como... A nossa existência como gente no universo, nesse mundo. Se você é crente ou não, não importa. Nossa essência nessa terra. Porque Jesus estava sendo interrogado pelos judeus, pelos falsos, por aqueles que fingiam ser amigos e não eram, por aqueles que fingiam ser fiéis e não eram, aqueles que queriam o tempo todo pegar Jesus no erro, na curva, provocar Jesus para que ele errasse. Jesus quebrava protocolos, tá? Jesus está falando a respeito de si nessa mensagem. Jesus está se colocando como um samaritano, porque eu fui odiado por vocês. Eu sou odiado pelos judeus. Eu sou o samaritano. E aí quando vai, ele... É a noite hoje. Eu sou o samaritano. Ele conta a história, uma parábola, porque as parábolas eram contadas para que as pessoas não entendessem. Pirou, né? Acha que as parábolas eram contadas para facilitar o entendimento. Mas Jesus fala assim, os discípulos perguntam para Jesus assim, mestre, por que você fala em parábolas? E, tipo assim, eu também não estou entendendo. Jesus fala assim, porque para vós, discípulos, é dado conhecer os segredos do reino. Para eles não. Senta aqui que eu vou te contar o que a parábola do semeador fala. E para os discípulos isso foi revelado de uma maneira mais clara, objetiva. Para os outros, em parábolas. Porque se Jesus se assume como o samaritano, aquele que veio para curar o pecado do povo, inclusive daqueles que eram odiados, ele naturalmente seria caçado. Porque os milagres de Jesus não geraram ódio do povo. Geraram admiração, espanto. Ódio não. Jesus só foi odiado quando ele assumiu ser o Filho de Deus. Ele chega em Nazaré, numa sinagoga, é convidado para pregar na igreja lá, e aí no meio daquele tanto de gente estudiosa, né? Judeu é muito estudioso. Ele abre a Torá, lê um trecho de Isaías, onde fala que ali se cumpria o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Já leu esse texto? Aí Jesus fala assim, aqui se cumpre o ano aceitável do Senhor, e fecha a Torá. A Bíblia. O cara fala, uai, mãe, você não vai ler o resto? Que é o ano da vingança do nosso Deus? Não.
aqui se cumpre o ano aceitável do Senhor. Está falando que você é o ano, você é o Filho de Deus? Estou. Blasfêmia que é essa? Eu sou. Mas você está doido? Não, é eu mesmo. Nós vamos ter que levar você lá no lugar para nós apedrejar você. Tá bom. Todo mundo, velho, arrepende, para de falar isso. Tem certeza que esse que você está falando? Ele tem. Vou lá no monte, eu fui lá nesse monte, mano. A Israel. E Jesus confronta os caras. De uma maneira tão íntima. E os caras estão tudo aqui. Jesus passa entre eles e vai embora. Ninguém tem coragem de jogar uma pedra em Jesus. As pessoas só passaram a odiar Jesus quando ele assume que ele é o Filho de Deus. Não pelos milagres. Loucura, né? E aí, nessa passagem a respeito do samaritano, Jesus fala, eu sou o samaritano. E eu peguei esse cara do chão. E os caras falam assim, aqui, mas então, interessante essa história, hein? Eles perguntavam para Jesus a respeito. Deixa eu dar contexto, né? Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Mestre, mas e aí? Quem é o meu próximo? Conta toda essa história. Passou o sacerdote, passou direto. O levita passou direto. O samaritano parou, cuidou do cara. E aí Jesus faz o que ele sempre faz com excelência. Devolve uma pergunta com outra e fala assim, para vocês, quem é o próximo do samaritano? Do cara que foi assaltado? Deus já tinha isso na ponta da língua. O samaritano. Pois bem, esse é o seu próximo. Tá. Entender. Eu acho que vocês não entenderam. Guarda isso, então. Eu vou falar a mensagem de hoje e depois a gente amarra. Pode ser? Pode ou não? No meu coração hoje starta algo que... Hoje e amanhã, tá? Na vigília. Starta algo que Deus falou comigo há 2 anos atrás. Sobre romper barreiras da mente que impedem as pessoas de se relacionar com Deus. Eu nunca entendi o quão profundo era isso. Dentro desse período eu passei a atuar como terapeuta, como mentor, né? Ainda estudo psicanálise. E quanto mais eu tenho conhecimento a respeito da mente humana, mais eu percebo como a nossa mente impede a gente de desfrutar tudo que a gente está disposto a viver. Num consultório, talvez, chega casos de pessoas que querem viver relacionamentos, não podem, que querem prosperar financeiramente, não conseguem, que querem constituir famílias, mas não se sentem preparados, nunca dá certo, sempre batem a cara na parede, não conseguem prosperar, por causa de limitações da mente. Parece que aos meus olhos é uma coisa tão clara. Eu creio que isso é por um propósito muito bem definido. Como as pessoas têm problemas de se relacionar com as outras. Como as pessoas têm problemas de merecer. E como as pessoas passam por um processo que a gente chama de autossabotagem. Preciso explicar o que é uma autossabotagem? Quando você sabota a si mesmo. Quando você sabota seus próprios sonhos. Seus próprios desejos. Por causa do seu senso de merecimento que é baixo, por causa dos seus traumas do passado, por causa do relacionamento que você teve com seus pais, da maneira em que você aprendeu. Por que o relacionamento com os pais é tão importante? Porque uma criança nasce com uma folha de papel em branco. E ela começa a observar tudo, e tudo que ela está observando passa a fazer parte da existência dela. Hoje, se eu te perguntar a respeito de alguma coisa, tem gente que até hoje não come manga com leite. Mas é um exemplo pequenininho, parece que é idiota, mas a respeito de muita coisa que você ainda vive. Poxa, se eu te chamar de viado, como é que você vai reagir? Viado você, vai pra lá. Por quê? Porque antigamente você viu alguém ser chamado de viado. E viu que esse cara ficou bravo. E você entendeu, opa, viado é ruim, se me chamar de viado eu preciso ficar bravo, porque eu sou homem e a gente já montou uma esferinha, jogou dentro da nossa mente, lá no nosso inconsciente, está lá pronto. Toda vez que algo acontece com você, é como se fosse uma tomadinha. Vai lá, aperta a tomada, a luz acende. Todo gatilho que é acionado na sua vida, seu cérebro vai lá no seu inconsciente, busca como é que isso está registrado e devolve para o seu consciente, falar, reage assim. Quando a gente vai vivendo as coisas, ganhando experiência, ficando velho,
vai vendo que umas coisas não fazem tanto sentido mais. Poxa, não precisa ser assim. Isso, com a graça e com a salvação no nosso tempo, é tão diferente do que foi no passado, né? Uma igreja que vivia por causa do medo do inferno, a igreja que servia para não ir para o inferno, uma mensagem que sempre era pregada a respeito do inferno. Que hoje, pelo menos na minha bolha, na onde a gente vive, no nosso meio, nós escolhemos pregar uma mensagem que fala de amor, uma mensagem muito mais gostosa, que fala de recompensa, não fala de castigo. Isso você tem uma linha, você tem uma recompensa. Se você toma a linha oposta, você fala de castigo. Mas eu não quero falar de inferno, porque eu não quero falar do lugar que eu não estou indo. Eu prefiro fazer propaganda do céu, que é muito mais legal. E pensar nessa mudança de mentalidade é lembrar de que, quando um gatilho é acionado, algo no meu inconsciente reage, é provocado. Só que eu peguei o que estava no meu inconsciente a respeito das coisas e decidi escolher o que está aqui dentro. Opa, isso faz sentido, isso não faz. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Essa minha reação é coerente com o que eu vivo. Essa minha reação não é mais. Tirei todo o lixo, coloquei tudo que é bom, devolvi isso lá pro setor de reações do meu cérebro. E hoje eu consigo ressignificar coisas, ou seja, dar novo significado para coisas que estão na minha mente e que fazem parte da minha vida. Entenderam? Simples assim? Às vezes eu acho que é simples e não é. Eu explico de novo se precisar. E aí todo esse processo acompanha a nossa vida inteira. De sempre. Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Tem gente que bate a cara na parede todo o tempo. E a ciência, a física fala que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E aí seria simples a gente saísse do ponto A e chegasse ao ponto B numa linha reta. Com um plano traçado, com um projeto traçado. E esse projeto e esse roteiro de GPS já existe. Lá em Salmos fala que Deus escreveu os seus dias em livros antes que qualquer dia tivesse sido vivido. E já estão escritos. Porém, o problema é que você recebeu algo extremamente prejudicial ou extremamente vantajoso, chamado livre-arbítrio. Ou seja, a maior merda da sua vida é você poder escolher. Porque existe dentro de nós um impulso carnal, um impulso inconsciente que a ciência chama de, não vou usar termo técnico, mas a ciência fala como se fosse o seu instinto primitivo. Das coisas que você mais quer. Só que Deus coloca algo sobre você, que são os seus conceitos morais. E aí a gente lida com nessa vida inteira, a nossa educação lida sobre a maneira em que a gente exerce os nossos conceitos morais. Porque para alguns esses conceitos morais são repressivos, extremamente repressivos. Sabe aqueles pais repressivos, você não podia fazer nada, que tudo era castigo, que tudo era bruto, rústico, sistemático? Repressivo nesse ponto. E nós trouxemos isso para um ambiente religioso de uma maneira muito intensa, onde várias coisas são repressivas. Faz isso que você vai para o céu, não faz isso que você vai para o inferno, e cuidado que a mão de Deus castiga. A mão de Deus pesa, hein? Deus castiga. Cuidado, quanto maior, mais alto, maior o tombo. E aí essas coisas vão entrando dentro do nosso consciente, vão entrando dentro da nossa cabeça. E a gente esquece, olha para mim, a gente esquece o senso de me perco. Essas coisas vão entrando dentro do nosso consciente, essas coisas vão entrando dentro da nossa cabeça. De modo que a gente passa a viver como se aquilo fosse uma verdade. Acabou, filho. E aquela bolinha que estava no seu inconsciente passou a ser verdade. E toda vez que alguém fala assim, você consegue, seu inconsciente reage, puxa, não mereço. Eu vou conquistar. Seu consciente fala, não mereço. Nós não estamos falando de conquistar coisas aqui. Não é o nosso ponto, não é a nossa mensagem. Nós não usamos esse tempo para falar de você. E nós estamos falando de Jesus, acredite se quiser. Não estamos falando de coisas. Conquistas não são coisas. Falei sobre barreiras da sua mente que impedem você de se relacionar com Deus. E a nossa maternidade, a nossa maternagem com a nossa mãe, a paternagem, a nossa relação com o nosso pai, dita intimamente as coisas que você vai viver no futuro. Sabe por quê? Se você é uma criança e é um papel em branco, como eu disse, essa criança vai absorver informação de uma maneira muito rápida. E a primeira pessoa que vai dar informação para essa criança é a mãe. Na barriguinha. É o pai, quando a criança ainda está no ventre da mãe.
ela ouve, o que ela sente, o que ela come, a maneira em que ela se envolve. E aí no dia que ela nasce, acontece o maior filme de terror na vida dela. Freud fala que nascer é pior do que morrer. Mais traumático, né? Você tá lá dentro daquele ambiente quentinho, nada acontece, não tem boleto para pagar. De repente alguém te puxa para um ambiente iluminado, gelado, muito frio, ar-condicionado, luz, tapa na bunda, puxão de cabeça, pescoço, sai. Sai o menino assustado. Às vezes nem chora, com o olho aberto. Fala, gente, eu vim pobre de novo, pelo amor de Deus. Nasci em Birité, nossa. Canagem, primo. Tá pegadinha. E aí chora, 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 chora. Primeira relação de desconforto da criança. Chora, chora, chora. E a gente cresce, 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 cresce o tempo inteiro absorvendo coisas boas e coisas ruins. Já acontece essa história aqui. Estímulos de conforto, estímulos de desconforto. Nós nem estamos falando disso hoje. Estamos falando que a nossa vida é sempre alimentada ou escrita pelas coisas que a gente vive. Por isso que a gente tem uma diferença enorme entre o que Deus preparou para a gente e o que a gente de fato está vivendo nessa terra. E a gente não acessa coisas porque a gente está intimamente bloqueado através da nossa mente, através da nossa, nossa, eu ia usar uma palavra que eu quero usar depois, através da nossa mente, bloqueados, para poder acessar coisas que a gente podia viver, acessar na terra, coisas humanas, coisas naturais, a gente não vive, porque a nossa mente está bloqueada, está travada. Só que, engano seu, se você achar que o que eu estou falando é sobre mente. Porque a palavra alma na Bíblia é a mesma palavra que a gente usa para tratar a mente na psicologia, na psicanálise. A palavra alma é a mesma palavra da palavra psique. Da sua mente, da sua psique, emoções, desejos, sentimentos, vontades. A sua psicologia está na Bíblia. Sua mente está na Bíblia. Agora, você está pensando, está na Bíblia. E é uma área que precisa ser tratada. A gota hoje, eu vou pregar em pé. Sabe por quê, irmão? Porque nós crentes temos mania de espiritualizar tudo. Pega o rumo aqui. Nós temos mania de espiritualizar tudo. A gente tem mania de espiritualizar até o que já é espiritual. E aí a Bíblia fala sobre simples, maneira muito simples a respeito do seu espírito, das coisas espirituais. Sabe o que a Bíblia fala? Deus já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nas regiões celestiais tudo é seu. Jesus fala que quando aquele que me ama guarda as minhas palavras, nós iremos e faremos nele morada. Quando você reconhece Jesus como Senhor, quando você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai morar no você. E aí no Antigo Testamento, o Espírito Santo que vinha sobre as pessoas, passa a vir dentro das pessoas. Simplesmente pelo fato de que o Espírito foi restituído pela morte de Cristo. Está consumado, ou seja, tudo que eu fiz, tudo que eu vim fazer, está pronto. E aí fala, eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Espírito não vem. Eu vou rogar ao Pai para pedir para poder vir. O outro Espírito, o Consolador, que vai convencer vocês da justiça, do pecado, do juízo. Vai fazer vocês lembrar tudo que eu tenho dito. Lembra disso? É o Espírito em nós que faz que a gente lembre tudo que Jesus falou a nosso respeito. Lembrar o que Jesus falou a nosso respeito já é suficiente para a vida liberta. Livre, para a mente desbloqueada. E tudo que Jesus disse restaura a sua identidade e te faz acessar tudo que ele é. Inclusive, ele disse, farás obras maiores do que a minha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Farás obras maiores do que a minha. E essa palavra psique, eu estava falando sobre espiritualizar as coisas, espiritualizar o que já é espiritual. A gente, quando Jesus passa a morar dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito passa a morar dentro de você. Tetelestai. Jesus diz, está consumado. A obra está completa. O Espírito é perfeito. Não há defeito no Espírito. Então você não precisa ser
tratado em espírito. Por que eu vou usar esse dia para cuidar do seu espírito? Quem sou eu para agir sobre algo que o Espírito Santo colocou dentro de você? Isso é perfeito. Então, o que a gente precisa tratar nos crentes, nas pessoas, é a mente, a psique, os olhos que te levam à destruição. Estão aí? Então, estamos caminhando. Os olhos que te levam à sua destruição, à sua ruína. Paulo fala que, nem sei se foi Paulo que fala, mas a Bíblia fala sobre que os olhos, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Os olhos é o que é a ferramenta, é a porta de entrada, né? Não sei se é um ditado, mas diz que os olhos é a janela da alma. Através dos seus olhos, tudo entra para a sua alma, ou seja, para a sua mente. Entenda a alma como mente. Através do que você vê, é o que você deseja, o que você passa a desejar, é aquilo que o seu coração cobiça. Quando Deus falou com Adão assim, ó, coma livremente de todas as árvores do jardim. Estou te dando tudo, Adão. Tudo. Tudo que você precisa. Muito além do que você precisa, eu estou te dando. Come livremente. Mas volta aqui. Uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Adão, beleza, fechou. A árvore da vida estava no meio do jardim. Eu posso comer todas, menos aquela ali, está tudo bem. Porém, entretanto, quando a serpente vai questionar Eva a respeito do que aconteceu, Eva, vem cá. Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ela, não. A gente pode comer livremente todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Você fala que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Mas o desejo de Eva pelo proibido, por aquilo que não podia, e a gente consegue entender. Tudo que fala que a gente não pode, a gente quer mais. Às vezes você passa o dia inteiro sem comer. Tranquilo, não, estou trabalhando, estou distraído. Mas fala que você vai fazer um jejum que você vê. Pensa em comida toda hora. E o desejo de Eva por aquilo que era proibido, muda a geografia espiritual de Eva, que coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim dela. E o diabo, que não conhece o que está no profundo do seu coração, que só conhece o que está latente na sua alma, te provoca. Fala, não, pode comer tranquilo. Só vai se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal. Nada, cobra desgramada. Sabe por quê? Quem caiu? Tem um ditado que fala assim, a gente sempre se... Deixa eu mudar as palavras. A gente sempre se sente melhor quando a gente descobre que tem alguém que se ferrou junto com a gente. Eu bati o carro da Bruno, passei na BR, tinha uma grade no meio da BR, não vi, passei em cima dela. Dei a volta e voltei para poder filmar, para poder tirar sei lá o que eu ia fazer, para poder tirar a grade do caminho. Quando eu cheguei, tinha mais 3 pessoas batidas. E não fui só eu, né? Não me senti tão burro assim. E aí o diabo que a Bíblia fala assim, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. A gente que acha que o diabo queria tomar o lugar de Deus, ele fala assim, ó, serei semelhante ao Altíssimo. E aí quando ele se apresenta para Eva, o que ele vende? No mesmo lugar que eu caí, você vai cair também. Não, pode comer, você vai ser semelhante a ele. De fato, nós nos tornamos semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Trouxemos para nós a responsabilidade da nossa conduta. Fui embora agora. Trouxemos para nós a responsabilidade da nossa conduta. A maior merda da nossa vida que chama livre-arbítrio. Nós quisemos isso. Nós conquistamos isso. Aí você está falando assim, mentira, eu nem estava lá. Nem fui eu. E quando eu chegar no céu, eu vou brigar com aquela Eva desgramada. Eu só tenho que trabalhar por causa da Eva. Eu mesmo na internet, minha que está passando roupa, né? Ô, Eva desgramada, tenho que passar roupa. Mas herança, irmão, não é só de coisa boa, não. Dívida também se torna como herança. Porém, sabe o que você não sabe? Toda dívida que era para ser cobrada de você já foi paga. Um cara chamado Cristo Jesus, lá de Nazaré, veio do céu, em forma de Deus, se
tornou homem, e aqui na terra fez tudo o que você tinha que fazer e que você não conseguia fazer. A Bíblia fala que nenhum homem é capaz de pagar o preço da vida de outro homem. E Deus, sendo imortal, morreu. E a única maneira de um ser imortal morrer é se permitindo morrer. E ele se entregou de fato por mim e por você, para que ele sofresse aquilo que você não ia aguentar sofrer. Para que a sua existência aqui na terra não fosse simplesmente um sopro, mas que carregasse um propósito. Porque se Deus não existisse, gente, eu ia ser o melhor dos ateus. Eu ia enfiar o pé na jaca, gente. Gente, porque usar droga não deve ser ruim, né? Vamos pensar. Hã? Imagina se eu trabalho o dia inteiro para ganhar um dinheirinho, você não podia ir lá pegar você saindo do banco e tomar o seu. Muito mais rápido, não era? Mas aí vem algo chamado conduta moral. Conduta moral afeta meu coração. Eu escolho obedecer. Posso pregar? Abre sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Paulo está falando para a igreja. Gente, já expliquei isso, né? O livro de Gálatas, uma carta de Paulo para uma igreja num lugar que chamava. O livro de Gálatas é uma carta de Paulo para uma igreja em um lugar que chamava Galácia. Carta de Paulo para a igreja da Galácia, aos Gálatas. Beleza? E era um povo que tinha. Se eu não me engano, a igreja de Gálatas ela já surgiu no Novo Testamento. Ela já conheceu Jesus através do sacrifício. Ela nunca foi judia. Porém, é uma igreja que estava se tornando judaizada. Convencendo. É uma igreja que estava andando de ré. E. Estão aí? Acharam? Uma igreja que estava andando de ré, ocupada, preocupada com os preceitos da lei. Paulo vem chamar a atenção para a igreja da Galácia e fala assim: ô filho, presta atenção. Vocês estão decaindo da graça, filho. Estão querendo obedecer a lei à altura 10 do campeonato? Fui aí e preguei para vocês. Eu preguei para vocês a graça e vocês estão querendo ser circuncidados. Sabe por quê? Quando você se circuncida, você faz uma aliança com a lei. Mas a nossa aliança é através do sangue. Não do nosso sangue da circuncisão. Do sangue de Jesus que foi derramado. Alguém derrama sangue. Na velha aliança, as crianças derramavam sangue do prepúciozinho quando estava. Hoje, não mais. O único que derrama sangue é Jesus Cristo. E é por esse sangue que a gente é perdoado, resgatado, é redimido. Estão viajando a maionese? Não, é o Paulo que está falando. Estão viajando a maionese? Eu não estou pregando a lei. Porque se eu estivesse pregando a lei, eu não estava sendo perseguido. Aí, ó, um versículo para cima. Estou pregando a cruz. Porque se a lei valesse, de que serviria o escândalo da cruz? Ele leva isso como escândalo mesmo. Aí vai lá no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A lei, olha para mim, a lei serve para mostrar o quanto você é pecador. Ok? Jesus veio para mostrar o quanto você foi amado, por quanto você foi perdoado. De modo que a lei passa a perder a sua força sobre nós. Ah, mas está escrito que a lei não mudou nem um jota, nem um tio, até que céus e terras se passem. Pesquisa esse texto para mim, por favor. Está no Pesão da Montanha, deve ter Mateus 5. Hã? Não? Mateus 5. Que a lei é válida. Que
Não mudou. 5,18, o que é? A terra não passou ainda, a lei ainda é válida, a lei ainda é santa. E claro que é, só que ela é incapaz de salvar. Paulo fala que se ela fosse capaz de salvar, Jesus não precisava morrer. A lei está lá para te mostrar o tanto que você é pecador. E Paulo fala que a lei é um pacto ruim. E quando Jesus sela, gente, presta atenção em mim. Jesus, quando sela a ceia, ele fala assim, ó, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, não na lei, mas no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Que toda vez que comer do meu corpo, beber do meu sangue, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Quando a gente ceia, a gente expõe para o mundo espiritual, ó, a minha aliança é essa, não me julgue pela lei. Não me julgue pela sua lei, me julgue por essa aliança aqui, ó. Eu moro aqui nesse país, mas eu vivo por esse pacto aqui, ó. Já falamos a relação quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é um ser, um cara de outro país, que mora no seu país, mas que não está sujeito às leis do seu país. Já falei, se o cara passar na rua e atropelar uma criança, matar 200, matar 20, ele é recolhido, levado para ser julgado no país dele, de acordo com as leis de lá, não com as leis daqui. Nós somos embaixadores, nós estamos vivendo num país estrangeiro, mas nós não estamos sujeitos à lei desse país, mas à lei do nosso país, do nosso reino, que é o reino de Deus. E vamos conduzindo, vamos caminhando, vamos caminhando. Versículo, entenderam isso? Mas não usem a liberdade, ou seja, não use o perdão do seu pecado, aquilo que você já recebeu, para fazer mal. Porque você já foi perdoado, irmão, isso não vai ser negociado. Seu pecado já foi perdoado, você já aceitou Jesus, já reconheceu verdadeiramente. Você pode optar por fazer cagada, mas você já está salvo. E vai ter um período, que se você não aprender agora, vai ter um período durante o reino, que você vai aprender. Nós não estamos falando que é simplesmente pecar a vida inteira e ir para o céu depois. Calma, devagar, segurado. Mas nós estamos falando que você já está salvo. André Surak, quem conhece André Surak? Você conhece, né, irmão? Você está desviado, irmão. André Surak é uma prostituta profissional. E ela grava um material a ponto de colocar o filho dela para gravar. Alguém tem que ganhar o dinheiro que seja meu filho. Imagina a cabeça desse moleque. Eu vi uma piada, não posso contar? Não, né, velho? É muito pesado. Mas o cara falou que a cabeça do filho da André Surak tem mais trauma que o Schumacher. Horrível, né? Nossa. Eu acho muito bom, mas pode rir não, que cancela. É pesado, desnecessário. Mas imagina os traumas da cabeça desse menino. E ela fala na internet assim, ó, gente, eu tô salva, independente da minha conduta. Tapa na cara da gente. Eu tô salva, independente da minha conduta. Eu vou pro céu. Se você acredita, você vai. Se você não acredita, você não vai. Mas não vai você, porque eu vou. Nó. Doido demais. Quanto ela vai? Só esqueceu que existe um caminho até lá. Que é um caminho de renúncia, que é um caminho de entrega, que é um caminho de morte, que é um caminho de cruz. Todos nós vamos percorrer. Ou a gente escolhe percorrer isso durante a nossa vida, com a nossa renúncia, ou a gente escolhe fazer isso durante o período do reino. Porque agora quem governa essa terra é um maligno, um espírito anticristo, Jesus fala. Vai haver um período de 1000 anos que Israel vai baixar sobre nós. Cristo governa essa terra com vara de ferro. Alguns vão governar com ele, outros vão ser governados com vara de ferro. Vou falar disso outra hora. Mas a conduta, a nossa mudança de conduta é para que a gente aprenda, seja capaz de desfrutar algo nesse reino. Porque a casa de Deus, é o reino de Deus, é o governo dele, é o governo de Cristo sobre essa terra. E você não recebe na sua terra quem não tem alinhamento de propósito com você. Poxa, eu não vou chamar para jantar na minha casa aqui, para o cara chegar, jogar o chinelo na porta, fazer xixi de porta aberta, mexer na minha geladeira. Não, poxa, minha casa, me respeita, pô. Vou convidar aqui quem eu sei, que é capaz de chegar e se sentar à mesa comigo. Duro, né? E aí o texto fala assim, não deixa que isso seja, essa liberdade que você tem, essa liberdade que você tem na minha própria casa, não uso para o mal.
Não deixa pratinho de comida no pneu do carro. Poxa, no varalzinho aqui, gente, acontece, tá? O varalzinho aqui do negócio, às vezes fica aberto, vai lá, põe copo no varalzinho. Sabe? Poxa, imagina que você está na sua própria casa, cara. Você está abrindo a porta da sua própria casa, para você poder receber gente. Como é que você queria que as pessoas tratassem a sua casa? Não use as coisas para o mal, mas use para o bem. Sirvam uns aos outros em amor. Paulo fala assim. E aí no versículo fala assim, ó. Toda essa lei. E era, eu vou amarrar com a música, tá, Dalton? Toda essa lei que te matava, que era doida para te matar, doida para te levar para o inferno, que a lei era doida para te levar para o inferno, se resume em uma coisa só. Ame seu próximo como a si mesmo. Está aqui, posso continuar lendo. 15, 16, 17. Anota aí. Eu quero falar a respeito disso. Meu relógio quebrou, eu perdi a hora. Deixa eu ver. Toda a lei. O que deu ruim demais agora? Já consegui conectar isso? Toda a lei. Tudo. O que te mandava para o céu ou para o inferno? Tudo. 613 mandamentos. Não pode guardar xixi. Não pode comer estrogonofe. Não pode misturar carne com leite. Pode comer carne e queijo no mesmo lugar. Não pode fazer barba. Enfim. Tudo, aquele monte de coisa. Tem que matar cordeiro para isso. Tem que matar boi para aquilo. Tudo aquilo. Lá, tudo. Se resume em uma coisa. Ama o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia me conta exatamente quem é o meu próximo. O judeu já sabia. Aí perguntaram para testar Jesus. Jesus responde com uma outra pergunta. Quem é o próximo daquele cara que foi assaltado? Eles respondem, o samaritano. Porque o seu próximo não é todo mundo. O seu próximo é aquele que te serve. O seu próximo é aquele que é capaz de te servir com amor. Paulo fala no versículo 13, volta um pouquinho. Sirvam uns aos outros com amor. O samaritano serviu aquele cara com amor. E esse é o seu próximo. Essa é a pessoa que precisa ser amada. Mas sabe qual que é o problema desse texto inteiro? Paulo fala, que Jesus fala e Paulo repete. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E eu encontro um tanto de gente, a mente bloqueada, nunca foi amada, e não sabe amar, sendo designada para amar alguém. Você se ama. E eu olho meu corpo, breve saliência na altura da pochete, pergunto quanto eu me amo. Olho a minha conta no banco, tudo que eu fiz com o dinheiro que eu recebi, quanto eu me amo. Olho para minha esposa, para o meu relacionamento, para a maneira que eu trato ela, pergunto quanto eu me amo. Que as suas relações refletem o que tem dentro de você. Ninguém dá o que não tem. E às vezes a gente é cheio de desamor, cheio de apego ao desconforto. E a gente escolhe se envolver com alguém para gerar mais desconforto. Sabe o que a gente faz? Para arrebentar tudo. Arruma filho. Passa a traduzir para aquela criança toda a minha frustração de tudo que eu não tive, filho, você vai ter. Tira dela toda a oportunidade que você teve de ser forte. Faz crianças baseadas nas suas frustrações, nas faltas que você teve no passado. Ame ao próximo como você se ama. O maior dos mandamentos é amar alguém como você se ama. E às vezes as relações, o mundo, as coisas estão extremamente prejudicadas porque nós não sabemos amar. Deus usa 17 adjetivos para te falar exatamente o que é o amor. Ele coloca o amor, não é coincidência que ele coloca o amor como o algo mais importante dentro da religião. Dentro da religião, Deus faz isso, faz. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria.
Ainda que eu fluísse em todos os dons espirituais, sem amor, nada me adianta. Tudo. Não adianta você ser crente. Não adianta você ser pastor. Não adianta você ser irmã do coque, se você não amar. Não adianta. Nada seria. Pensa nisso, cara. Nada seria se não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se ira com facilidade. Não sei o resto não, mas achar que eu ia falar tudo, né? Vou ler. Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus fala assim, lembra que alma é? Que alma? Mente, né? Lembra? Mesma palavra, psique? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Quem está cansado, sobrecarregado, com a mente cansada? Né? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Gente, não se perde, não foge, vem cá. Eu vos aliviarei. Quem vai aliviar? Não é eu, é ele. Eu ajudo, tá? Vamos marcar uma sessão. Agenda sua sessão, vem falar comigo. Eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Para vossas? Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Não inveja, não guarda rancor, não se ira com facilidade. Isso é humildade, irmão. Isso é mansidão. Se você voltar lá em Gálatas 5, versículo 22, vai falar que, volta no 19, Gálatas 5, 19 vai falar assim, ó, ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Lembra que Paulo falou? Não use a graça, a liberdade de vocês para o mal. Então, as obras da carne te levam à libertinagem. Olha como é que isso é coerente. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes a essa. Eu vos advirto, como antes eu adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Óbvio, claro que não. Se o reino de Deus é o lugar onde Deus governa, se você faz tudo que Deus não mandou você fazer, Deus não está governando você, irmão. É simples, né? Traduzindo assim, fica simples. Reino de Deus. Reino é um lugar onde alguém governa. Reino de Deus, então, é um lugar onde Deus governa. Se Deus não te governa, se Ele não manda, se você não anda de acordo com o que Ele mandou, Ele não está te governando. Cara aí, povo, tá tudo bem? Uma fileira aí, turma do fundão? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. O que é alma? Mente. O que é mente? Emoções, desejos, sentimentos e vontades. Que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, suas compaixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Ou seja, ama esse cara da mesma maneira em que você se ama. Ou a gente pode trazer para a essência, ama esse cara da mesma maneira que você queria ser amado. Entenda como você queria ser amado, porque talvez você não tenha referência de amor. Você não sabe o que é amar a si mesmo. E o primeiro exercício, o primeiro passo que você pode dar em direção a isso é entender como eu queria ser amado.
Qual é a minha linguagem de amor? O que eu entendo como amor? Tem um livro que fala sobre 5 linguagens de amor. Tá contando aí, né, Laís? Toque físico, tempo de qualidade, palavra de afirmação, atos de serviço, presente. Qual que é o seu? Como é que você se sente amado? Quando você tem tempo de qualidade, claro que você sempre tem mais de um, mas tem um que é mais latente. Tempo de qualidade é o seu regime de amor. Toque físico, você gosta que a pessoa toque, encoste em você? Atos de serviço, você se sente amada quando alguém faz algo por você? Ou quando alguém te dá palavra de afirmação, fala que você é bom, que é legal, que você é bonito, que você está lindo? Ou quando você ganha um presente, como você se sente mais amado? Às vezes você nunca ouviu falar a respeito disso, então você não sabe nem como você se sente amado. O que provoca o seu amor? Como você queria ser amado. É necessário a gente se amar. Paulo fala que aquele que ama não faz coisa ruim. Presta atenção. Quem se ama? Quem se ama de fato, tá? Ama o corpo, de fato. Ama a vida, ama a mente, ama a família, ama as coisas. Não ira, não inveja, não faz idolatria, não faz pornografia, não faz dissensão, facção, não inveja ninguém. Não é assim que eu queria ser amado. Eu não quero ter uma vida do jeito que Paulo descreve as obras da carne. É isso que você quer viver, irmão? Deixa eu ler de novo. Imoralidade sexual, você gosta? E às vezes você gosta da imoralidade, mas se seu marido for imoral, você não quer. Impureza, libertinagem. Às vezes você quer ser libertino. Todo mundo sabe o que é libertinagem? Algo que excede a sua liberdade. Eu tenho liberdade de fazer tal coisa, mas eu excedo isso, aí eu sou libertino. Eu deixo você ir na minha casa toda hora, mas você vai lá um dia e leva uma coisa que eu tenho, sem me pedir. É libertino, além de roubo, né? Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é bom. Macumba é bom, irmão. O povo fala, eu faço magia branca, só faço magia branca, só faço coisa boa. É bom, só não sabe pra quem. Ué, porque o cara que recebe é bom pra caramba. E o cara que ficou todo amarrado com o capeta no colo? Que faz errado? Que merda. Ódio. Ódio é bom? Você queria odiar alguém? É bom. Às vezes você odia. Odiar você. Eu te odio. Odeio você. Não entra na minha casa nunca mais. Mas ser odiado é ruim. Saber que alguém te odeia, cara. Ódio. Não é raivinha de você, não. É ódio. Discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Você gosta de ser invejado? Embriaguez, orgias. Às vezes você gosta de rir, mas você não queria que alguém fosse, que seu marido fosse. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você consegue se amar? Amar alguém como você gostaria de ser amado? Você não estaria nesse lugar fazendo essas coisas. Eu me amo de fato. Eu posso. Eu permito que essa liberdade moral, que essa, um termo sobre moralidade, sentimento moral, tome conta de mim. E se eu me amo, eu tenho paciência com você. Eu vou te amar do jeito que eu me amo. Se eu queria ser amado do jeito que... eu quero ser tratado do jeito que eu trato as pessoas, eu quero ser amado do jeito que eu amo as pessoas, eu vou ser paciente com você, sabe por quê? Eu quero que as pessoas sejam pacientes comigo. Eu não vou invejar você, sabe por quê? Eu não quero que ninguém me inveje. Eu não vou brigar com você, ter ódio de você, porque eu não quero que ninguém me odeie. E aí, irmão, você começa a desfrutar de algo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. De novo, nós não vamos espiritualizar o que já é espiritual. Tratar da sua mente, ajudar o seu comportamento, a sua conduta, falar intimamente sobre a maneira em que você lida com a sua vida espiritual. Leve isso como uma lição. Rompa essas barreiras, entenda a sua responsabilidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornar conhecedor do que é bom e do que é ruim. O seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio coloca sobre você uma responsabilidade de amar alguém da mesma maneira que você queria ser amado. Pensar nisso é o primeiro ponto. Entender isso é o primeiro ponto. E olha, falando de coisas da minha mente, eu libero algo que eu queria muito viver. Eu oro no monte, de joelho, libero, oh Deus, flui em mim o fruto do teu Espírito.
Entenda. Ame o próximo, como você se ama. E aí você vai viver o fruto do Espírito. Ame as pessoas, faça com as pessoas o que você queria que fizessem com você. E aí você vai viver o fruto do Espírito. Imagina se a gente tivesse essa consciência coletiva. Imagina se a gente conseguisse disseminar isso na manada. Nós fôssemos os influentes, estivéssemos dispostos a quebrar protocolos. Não vou brigar, né? Imagina se nós estivéssemos dispostos a quebrar protocolos. Como Jesus esteve disposto. E ainda bem que teve, porque ele deixou um legado. E esse legado a gente fala dele hoje, mais de 2000 anos depois. A sua omissão impede que outras pessoas sigam o seu exemplo. Ame essa pessoa a ponto de dar um exemplo para ela. Para que ela viva o que você está vivendo. Todo mundo olhando para você, amor. Sabe? Todo mundo te olhou o que você passou. Para mim, de novo. Leve esse legado. Ame essa pessoa a ponto de contaminar ela com o que você está vivendo. Ame as pessoas a ponto de fazê-las enxergar o Cristo que você já enxergou. Não seja o 007 do céu, James Bond, o agente oculto. Mostre para as pessoas tudo que o Senhor tem feito em você. Sabe por quê? Posso falar? Deixa eu ver se está tempo. Estourando relógio hoje. Eu falei até babar. Sabe por quê? Porque quando acontece uma catástrofe, uma tragédia, alguma coisa, uma fofoca muito pesada, um babado muito bom, sua primeira reação é ligar para alguém. Sabe? Quando acontece algo extraordinário, sua primeira reação é contar para alguém. Ou o que Deus está fazendo na sua vida ainda não é extraordinário. Ou você está tratando isso com 2 pesos, 2 medidas. Faça o nome de Jesus famoso, irmão. Fofoque a respeito dele. Tenha sede e anseio de contar para as pessoas tudo que ele tem feito em nome de Jesus. Amém? Canta mais uma, filho. É só esquenta para amanhã, tá? Amanhã, se tudo der certo,